Muito bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe esta hora na sua vida. Você que tem acompanhado o canal Acima da Média, eu quero registrar aqui a minha profunda gratidão. Que Deus abençoe de maneira poderosa. Aquele pedido especial, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Ao final, tendo sido abençoado, compartilhe com alguém a oração da manhã. Queridos, a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que foram vencedores. A Bíblia também diz que muitos desses homens e mulheres sofreram deveras. Quando nós voltamos os nossos olhos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a história de Estevão, relatada por Lucas. Então, no capítulo 6, a partir do versículo 8, nós lemos o seguinte, preste atenção. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falando palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Em resumo a essa história, meus queridos, a Bíblia nos diz que Estevão foi apedrejado até a morte. Daqui a pouco nós vamos complementar a leitura falando do desfecho dessa história. Sabe, minha gente querida, esse texto nos ensina muitas lições. Eu quero destacar aqui algumas delas. Primeira, homens que caminham no poder de Deus são um presente de Deus para este mundo. Assim como Estevão foi, há muitos e muitos homens e mulheres parecidos com ele que caminham nesse mundo. Graças a Deus por isso. Essas pessoas são presente de Deus para nós. Segundo, homens de Deus incomodam aqueles que andam nas trevas. E também incomodam aos religiosos. Pensa num tipo de gente que o religioso não gosta. Homens de Deus, que caminham na verdade, que falam a verdade. Em terceiro lugar, homens de Deus andam no poder do Espírito e por ele são guiados, capacitados e instruídos. Em quarto lugar, homens que andam no poder de Deus também podem sofrer injustiças. Quando nós olhamos para Estevão, isso fica muito claro. Interessante que quando a gente lê aqui a história, nós vamos observar que alguém teve lá uma ideia mirabolante para prejudicar Estevão, a ponto de se juntarem e pagarem testemunhas falsas contra ele. Que triste saber que esse tipo de situação acontece ainda hoje no nosso país. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em quinto lugar, meus queridos,
Homens que andam no poder de Deus são como anjos aqui na terra. E graças ao nosso Deus pela vida de todos estes. Bom, vamos lá. 3 palavras importantes aqui antes de orarmos. Primeiro que você precisa entender aqui: vencedores vencem as provas porque a sua confiança está depositada na pessoa certa, em Deus. Assim se forma um vencedor, com confiança depositada em Deus. Segundo, vencedores serão vencedores mesmo que ali no finalzinho eles possam perder. E aqui no caso, Estevão perdeu a sua própria vida. Terceiro, vencedores podem sofrer o dano da primeira morte. Mas, grande alegria, mas o céu lhes espera, graças ao bendito Deus eterno sobre isso. Então, quando nós continuamos a leitura de Atos, nós lemos o seguinte logo após o discurso de Estevão. Estevão então apresenta a sua defesa, ele vai discorrer em Moisés, na lei, e ele vai dizer: eu não estou aqui pregando contra Moisés, eu estou aqui falando da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Na sequência, então, a gente tem o seguinte desfecho para essa história. Ouvindo isso, a partir do versículo 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Em outras palavras, ele parte dessa vida para o encontro do Senhor. Em resumo, vencedores também sofrem. Nós precisamos entender isso, porque quando nós não entendemos, nós vivemos um evangelho triunfalista e desfocado da verdade eterna. Que Deus nos livre disso e que nós possamos ser realistas diante do sofrimento que pessoas sérias, justas e puras podem sofrer. Que Deus nos dê forças quando passarmos pelas provas. Amém? Olhando para a sua vida hoje, em sua volta, você consegue ver algum tipo de sofrimento? Quem sabe você está passando por alguma injustiça neste exato momento. Se não você, alguém que você conhece está passando por isso. E juntos agora então nós vamos orar. Vem comigo nesta oração, neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós chegamos na Tua presença e queremos agradecer porque o Senhor nos faz fortes, porque o Senhor nos faz vencedores. Mesmo em meio às provas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às injustiças, mesmo em meio às perseguições, o Senhor nos faz vencedores. Obrigado porque a nossa esperança ela não está depositada neste mundo, na justiça desse mundo, nas circunstâncias desse mundo, nas pessoas deste mundo. A nossa esperança está posta, está depositada, está rendida aos Teus pés, ao Senhor. Por isso, nesse momento, se alguns dos meus queridos estão aqui passando por algum tipo de injustiça, eu te peço, faça-lhes fortes e corajosos.
e mesmo que estes tenham que enfrentar a perda nos tribunais, a perda diante de situações em que eles estão certos, que o Senhor assim os faça entender que Tu estás no controle de absolutamente todas as coisas. Uma coisa eu peço, guarde os nossos corações, porque disso depende a nossa vida. Nós precisamos muito que o Senhor nos alinhe à imagem e semelhança do Teu Filho, faça-nos entender, assim como Estevão, que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra principados, contra potestades. E quando as pessoas nos ferirem, nos ajuda, ó Deus, a perdoar, nos ajuda, nos ensina isso. Reconhecemos que não é uma tarefa fácil e por isso precisamos do Senhor. Venha ao nosso encontro, por favor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse momento, por essa oração, por essa reflexão. Leva-nos além nesta semana ainda. Oramos na certeza do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estar aí acompanhando o canal Acima da Média. Um abração a todos. Fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.